Olá, meninas. Estou aqui com a responsabilidade de trazer para vocês uma explanação sobre o capítulo 5 do livro que estamos estudando, Contentamento, de Nancy Wilson. Um livro maravilhoso, para mim é um livro especial, porque foi durante a leitura desse livro que eu sofri o aborto, que eu perdi o meu segundo bebê. Então foi lembrando de verdades descritas aqui nesse livro que esse período foi mais leve, o fardo foi mais leve. Então é um livro muito especial para mim. E me pediram para falar para vocês sobre o capítulo 5, que o tema do capítulo 5 é a armadilha mental. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender, a compreender e a colocar em prática o que Ele deseja de nós como mulheres e a ter o contentamento pleno, o contentamento que Ele deseja que tenhamos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Deus, porque temos acesso à Tua Palavra, porque podemos meditar nela, porque o Senhor instruiu mulheres, Deus, a escrever livros que transparecem a Tua verdade, Deus, livro que fala com clareza, Deus, o que devemos fazer, como devemos agir, livros baseados na Tua Palavra, Deus. Muito obrigada, porque o contentamento não é algo imaginário, mas podemos viver vidas contentes, Deus, vidas satisfeitas no Senhor. Fala o nosso coração, nos ajuda a colocar em prática tudo o que o Senhor deseja de nós como mulheres segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. No capítulo 5, ele começa com a frase de Spurgeon, que fala assim: lembre-se de que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses. E essa frase resume muito bem fatos que a gente já viu no decorrer da nossa vida ou que a gente esteja até presenciando nos últimos dias, que são conhecer pessoas que a gente percebe a satisfação, o contentamento delas, independente da posição que elas ocupam. A gente conhece pessoas que têm recursos escassos e que você percebe nelas o contentamento, a satisfação com o que tem, a gratidão com o que possui. E também, por outro lado, a gente conhece pessoas que têm uma conta bancária invejável, por exemplo, mas são pessoas amargas, são pessoas insatisfeitas, são pessoas que sempre estão procurando algo mais porque o que tem, o que está ao alcance delas não é o suficiente para elas. Elas sempre estão à procura de algo mais. Pessoas insatisfeitas. Percebemos pessoas insatisfeitas no leito de um hospital, pessoas que reclamam. E também, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas não sei se você já foi visitar alguém que está em um leito de hospital e você saiu de lá mais encorajado, mais renovado, mais feliz por ter entrado em contato com aquela pessoa e perceber o contentamento dela, perceber que não foi a circunstância, não é por causa daquela circunstância que ela se tornou uma pessoa amargurada, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa descontente com a vida. Mas é independente da circunstância, independente do leito onde ela está. Ela exterioriza uma satisfação, um contentamento. O contentamento dela é de dentro para fora. Mas como a gente deve resistir a essa tentação mental, a essa armadilha mental que é tratada no capítulo 5? Primeiro, a gente deve prestar atenção nos nossos pensamentos. É o primeiro passo. O que tem ocupado os nossos pensamentos? E aí, no livro, a autora ela cita o caso de uma lixeira. A lixeira seria um local onde a gente mantém lá os pensamentos amargos, os pensamentos de pecados passados, os pensamentos de amarguras causadas por outras pessoas na nossa vida, o pensamento de coisas que queríamos muito alcançar e que não conseguimos alcançar, ou então pensamento sobre coisas que conseguimos alcançar, mas não era bem aquilo, não era daquele jeito que a gente queria alcançar. Então ela cita isso como uma lixeira. Esses pensamentos estão todos numa lixeira e que frequentemente a gente volta a essa lixeira.
Frequentemente a gente está pensando em amarguras do passado, em pessoas que cometeram pecado contra nós, em pessoas que nos magoaram. Frequentemente a gente volta a pensar sobre pecados que não conseguimos ainda desagarrar, deixar de cometer. São aqueles pecados que a gente tem um apego. Muitos autores tratam como pecados domésticos, aqueles pecados que a gente tem um certo carinho. Então, ela cita essa lixeira e diz que vira e mexe a gente volta lá. A gente é pego com esses pensamentos. Então, qual é o tipo de pensamento que tem ocupado a nossa mente? São pensamentos que estão lá na lixeira, a gente frequentemente está lá, rotineiramente está lá nessa lixeira buscando esses pensamentos, ou a gente tem pensamentos que geram contentamento, pensamentos que geram satisfação. E pensar em coisas louváveis é fruto do que a gente tem ouvido. Então, o que vai chegar à nossa mente, primeiro vai entrar pelos nossos ouvidos. E o que é que a gente tem ouvido? Quais são as músicas que a gente tem ouvido? Não estou falando aqui só de você ouvir músicas tidas como música gospel, até porque tem músicas gospels que falam em verdades. Mas que tipo de música a gente tem ouvido? O que a letra da música fala? O que ao cantar essa música, a gente está repetindo para a gente mesmo? O que a gente assiste? Quais são os noticiários que a gente tem dado importância? A gente vive agora num período de pandemia, onde todos os noticiários estão focados no Covid, estão focados nessa pandemia. Mas será que o meu ouvir essas notícias não está exagerado, não está extrapolado? Será que eu não estou dando muito ouvido a coisas que realmente não são necessárias de dar tanto ouvido, de dar tanta atenção? O que eu tenho ouvido? O que eu tenho permitido que penetre em minha mente e faça morada e, consequentemente, me leve a agir de maneiras que não glorificam a Deus? Quais têm sido os temas das nossas conversas? Quando estamos conversando com uma irmã da igreja, quando estamos conversando com um colega de trabalho, quando estamos conversando em família, o que tem sido conversado em nosso meio? A que estamos submetendo aos nossos ouvidos? Será que a nossa conversa com a nossa colega, com a nossa amiga, tem sido uma conversa que traz satisfação, que traz o contentamento? Ou será que tem sido conversas que realmente levam a gente a ser insatisfeito com a nossa casa, insatisfeito com o nosso marido, insatisfeito com os filhos que temos, insatisfeito com o nosso trabalho? Que tipo de conversas, de notícias, de músicas, nós estamos nos submetendo a escutar todos os dias da nossa vida? Se a gente for parar para pensar sobre o medo e a preocupação, a gente vai perceber que muita coisa de que a gente tem medo, de que a gente tem preocupação, na verdade é consequência da gente repetir para nós mesmas coisas ruins. Eu não estou falando aqui que você escutar, por exemplo, notícias do Covid, da pandemia. Se você parar no noticiário e escutar o que está acontecendo no mundo, que aquilo é errado. Não, mas se a preocupação, se você ouvir aquilo constantemente, está gerando em você uma preocupação que está levando para a ansiedade, então isso não é algo bom. Isso não é algo que traga resultados bons, frutos bons. Isso vai levar você à ansiedade, vai levar você à tristeza, vai levar você a desespero, a descontentamento. Então, o medo é bom. O próprio Deus colocou o medo em nós. O medo é bom. O medo nos leva a ter cautela. O medo nos leva a ter cuidado, a se preocupar com o que vai fazer de uma maneira saudável. Mas quando o medo e a preocupação já começam a dominar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, aí já é algo pecaminoso. Aí já é algo que foge do que é louvável, do que é bom, do que é justo. Então, se a gente for prestar atenção e parar de repetir para nós mesmos coisas ruins, a gente vai ver que aquele monstro que a gente formou na nossa própria cabeça nem é esse monstro todo.
A gente agigantou uma preocupação, agigantou um medo que não era naquela proporção toda. Então, é válido, é muito válido a gente prestar atenção no que tem ocupado os nossos pensamentos, se temos ido para a lixeira lá pegar pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, pensamentos que nos levam a pecar contra o próximo, pensamentos que nos levam a ter medo, pensamentos que nos levam a ter inveja, pensamentos que nos levam a cobiçar o que é nosso. Então a gente precisa parar, precisa aprender a dominar esses pensamentos, aprender a direcionar os nossos pensamentos para as coisas que sejam louváveis, coisas que sejam justas, como relatado lá em Filipenses. Deixa eu abrir aqui. Filipenses. O que deve ocupar o nosso pensamento? Está lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum valor de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a lista é incrível de coisas que devem ocupar nossos pensamentos. E a gente precisa aprender a prestar atenção no que temos pensado, no que temos ouvido, e se essas coisas em que temos pensado e temos ouvido, se elas se encaixam nessa listinha aqui de Filipenses 4:8. Encaixa, ótimo, não encaixa, vamos aprender a direcionar os nossos pensamentos a pensar nessas coisas. São essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento. E não é só deixar de pensar. A gente Deise, então tá bom. Então agora eu comecei a prestar atenção nos tipos de pensamentos que tem ocupado a minha mente a maior parte do tempo. Eu já estou ciente que não são pensamentos bons, que são pensamentos daquela lixeirinha que eu vou lá, pego, pensamentos que me conduzem à tristeza, a medo, a incerteza, a pecados. Pronto, deixei de pensar. Mas não é só deixar de pensar. A gente deve substituir esses pensamentos, substituir por essa listinha lá de Filipenses 4:8. E a gente vê isso no relato de Efésios 4:25 e 28. Em Efésios 4:25 e 28, nós temos assim, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Vê que não é só abandonar a mentira, vê que não é só deixar de fazer o que não é bom, o que não glorifica a Deus, é não só deixar de fazer, mas deixar de fazer e fazer o que é correto. Então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu irmão. Lá no versículo 28, ele diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, não é só deixar de roubar. Agora, você, além de deixar de roubar, você tem que trabalhar. Então, é substituir. Os nossos pensamentos, se eles não forem guiados, se eles forem deixados ao léu, como falam, eles só vão nos levar para a lixeira. Eles só vão nos levar para caminhos que vão contra Deus. Essa é a nossa natureza. A gente precisa deixar de fazer essas coisas que não glorificam a Deus, a desviar esses pensamentos que nos levam para essa lixeira, e devemos substituir esses pensamentos pelaquela listinha lá de Filipenses 4:8. Devemos deixar de roubar, mas não só deixar de roubar, devemos trabalhar também, substituir. A autora, ela fala lá: muitas de nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Com rede social hoje é um campo fértil. É um campo fértil tanto para a gente buscar coisas boas, coisas louváveis, coisas que nos edificam, como também para levar o nosso pensamento para o descontentamento, para a insatisfação. Eu não sei se você já se pegou aí se deliciando naquela casa, daquela
atriz, aquela casa grandiosa, com uma piscina de, sei lá, 500 mil metros, que você nada, parecendo que não tem fim. Ou então aquela cozinha que tem aqueles talheres de cobre, aquelas coisas assim, belíssimas, que enchem os nossos olhos. Então, será que a gente não tem gastado muito tempo nisso? Em alimentando? Muitas vezes a gente tem deixado de fazer o nosso, a gente tem deixado de cuidar da nossa cozinha para se deliciar com a cozinha que é exposta no Instagram, de alguém que colocou lá, e você ver tanto aquilo e você investir tanto tempo aquilo, você começa a ficar insatisfeito. Insatisfeito com o que você tem, insatisfeito com a cozinha que você tem, insatisfeito com a casa que você tem. Isso serve para corpo. Ah, as meninas aí que ficam se comparando ao corpo de atrizes e modelos que estão expostos nas redes sociais, com roupa. Você tem aquela influenciadora lá no Instagram que ganha roupa das lojas para lhe convencer que aquela roupa você precisa adquirir, que aquela roupa vai deixar com o corpo esbelto. E muitas vezes você tem se encontrado nesse campo de desejar o que está sendo exposto nas redes sociais, de desejar o que estão falando para você, que aquilo é o que você precisa, aquilo é o que vai deixar bela, aquilo é o que vai trazer realmente a satisfação que você precisa. Você tem estado muitas vezes a gente tem estado nesse campo e isso tem gerado insatisfação com o que temos. Isso tem gerado insatisfação com a roupa que temos, com a casa que temos, com o corpo que temos, porque vendem para a gente a ideia de que o que a gente precisa é o que está sendo exposto para ali. Não é o que a gente tem, mas é o que está sendo exposto ali. O contentamento é uma realidade espiritual, não algo imaginário. Parece, né? Parece que você está satisfeito com o que você tem, realmente é algo imaginário, porque foi essa a ideia que venderam pra gente. Foi essa a ideia que não é suficiente você ter um carro, você precisa de dois. Não é suficiente você ter uma casa, você tem que ter um apartamento na Avenida Boa Viagem, você tem que ter uma casa no sítio, você tem uma casa de praia. O que você tem não é satisfatório, você sempre precisa buscar algo mais. Mas o contentamento, o verdadeiro contentamento, não é baseado no que você tem, não é baseado na sua saúde física, não é baseado na sua conta bancária. O verdadeiro contentamento é baseado no seu interior, na sua confiança em Deus, no seu descansar em Deus, em saber que aqui estamos peregrinando, aqui é passageiro. Então, o nosso contentamento é de dentro para fora. A gente está contente interiormente. A nossa satisfação é em Deus, é interior. Mas para que a gente... tá, então, Deise, eu me peguei aí, eu estou nesse campo fértil que me gera insatisfação, que me gera descontentamento, e agora eu sei que eu preciso estar atento ao que eu estou pensando, que eu preciso prestar atenção, aqui eu dou ouvidos, e tá bom, eu vou fazer isso, mas quanto tempo leva para que eu mude? Será que realmente eu vou conseguir dominar os meus pensamentos? Consegue, gente. E não consegue não é porque você é uma super mulher, não é porque eu estou falando aqui, mas a gente consegue porque é o próprio Deus que trabalha isso na gente. É o próprio Deus que nos dá satisfação e nos dá contentamento. Mas a gente precisa agir, a gente precisa ter uma ação de cuidar do que estamos pensando, a ação de ter cautela com o que a gente ouve. E isso tudo requer paciência e perseverança. Não é coisa do dia para a noite. Se a gente for olhar as meninas que almejam encontrar um corpo delineado, trabalhar os músculos, quem trabalha em academia sabe que o exercício não é do dia para a noite, você não consegue resultado do dia para a noite. O trabalhar os músculos, o forçar os músculos é algo que você tem que perseverar. Você tem que ter paciência para alcançar os resultados. E para que a gente consiga dominar os nossos pensamentos com a graça de Deus, a gente precisa também de paciência e perseverança. Vocês com certeza conhecem a Marisa falar aqui de uma mulher, que com certeza todo mundo conhece, que é Eva. Gente, Eva, porque hoje pra gente deve ser, a gente busca justificativa para não fazer o que é correto, né? Então assim, a gente pode alegar, Daisy,
Está satisfeita com a casa que eu tenho, que tem uma goteira? Está satisfeita com o marido que eu tenho, que não me dá atenção? Está satisfeita, blá, 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 blá. Eva, vamos tomar um exemplo de Eva. Eva morava no local perfeito, tinha um marido perfeito, tinha um relacionamento com Deus perfeito, e o que foi que Eva fez? Permitiu que o descontentamento, que a insatisfação tomasse conta da sua mente quando ela deu ouvidos à serpente. Por onde entrou o descontentamento de Eva? Pelo ouvido. Ela deu ouvidos ao que a serpente falava e ficou descontente, ficou insatisfeita. Não bastava todos os frutos do jardim, não bastava o relacionamento perfeito que ela tinha com Deus, não bastava o marido perfeito que ela tinha, não bastava a perfeição. Ela queria algo mais. E essa insatisfação trouxe as consequências que nós bem conhecemos, que nós sofremos essas consequências, e por isso a gente está aqui estudando sobre contentamento, e por isso a gente precisa da graça do Senhor para que sejamos mulheres que tenham contentamento pleno no Senhor, independente do que acontece ao nosso redor, independente da nossa saúde física, independente do nosso marido, da casa que temos. O contentamento interior é o contentamento que vem do Senhor. E para concluir, eu queria ler um texto que foi feito para mulheres, que com certeza você conhece, que é Tito 2, de 3 a 5. Deixa eu pegar aqui. Tito 2, de 3 a 5, fala assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, grave aí, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se a gente for, eu só vou pegar aqui a palavra sensatas. Se a gente for para o original dessa palavra sensatas, eu não sei pronunciar, tá? O grego. Mas indo para o original, a gente vai perceber que a palavra sensata quer dizer mente sã. Mente sã. E na lista aqui, a gente vê que você ter uma mente sã, para que a mulher seja sensata, porque ela tenha uma mente sã, não é para que ela seja feliz, não é para que ela o lar dela seja perfeito. Mas lá no finalzinho do versículo 5, ele diz para que a palavra de Deus não seja difamada. Precisamos ter uma mente sã, precisamos fugir da armadilha de cair em tentações que levem a nossa mente lá para aquela lixeirinha, buscar pensamentos, pecados, inveja, luxúria, medo, ansiedade. Precisamos fugir dessa lixeira, precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos e inclinar os nossos pensamentos para lá para a listinha de Filipenses, o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Não é fácil, gente. Mas precisamos começar, e precisamos começar hoje. Precisamos começar hoje a exercer, a exercitar o domínio dos nossos pensamentos. Que o Senhor nos ajude a sermos essas mulheres, essa mulher descrita em Tito 2, mulheres que ensinam as outras a serem sensatas, mulheres que têm uma mente sã, mulheres que ocupam seus pensamentos com o que é louvável, com o que é justo, com o que é de boa fama, para que experimentemos o real sentido do que é contentamento, e para que outras mulheres possam ver através das nossas vidas que estar contente, que estar satisfeito vai muito além de posses, de saúde física ou de qualquer outra coisa que digam para elas, mas que o nosso verdadeiro contentamento está no Senhor das nossas almas, que nos livrou do lago de fogo e enxofre, que nos deu vida quando estávamos mortas em nossos delitos e pecados. Que Ele nos ajude a sermos essas mulheres. Em nome de Jesus.